E aí, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Eu só pensava em estudar e ganhar dinheiro. Eu caí na armadilha, relato pessoal. Cara, foge um pouco do tema do canal, mas eu tô nesse caminho. E como eu não tenho mais tempo de ver vídeo praticamente, eu vou ver com vocês aqui, porque eu já ganho pelo menos talvez algum inscrito com isso, tá? Então, canal aqui sobre musculação. Se você está vendo a primeira vez, seja bem-vindo ao canal. Se inscreva, deixa o like, com certeza você vai gostar muito do conteúdo aqui. Bora dar um play nesse vídeo e dar uma olhada? Recentemente eu assisti um vídeo de um canal, escolhi ser rico e me identifiquei com cada palavra do que ele falou. Por alguns anos eu abri mão de muita coisa para simplesmente estudar, trabalhar e investir. Até que a conta chegou em maio de 2025, eu tive um surto, uma crise de ansiedade e fiquei extremamente numa situação bem complicada. Eu me dei conta de que a vida que eu estava seguindo não estava fazendo sentido. Por que está travado? É, não vou travar o vídeo, mas acho que o som tá saindo, né? Algum. Isso tudo porque eu concordo que a gente precisa ter objetivos, precisa ter metas e correr atrás dos nossos sonhos de estudo, ganhar dinheiro, investir. Tudo isso são coisas importantes. O problema se deu porque eu parei de realizar sonhos, eu parei de encontrar os meus amigos, eu parei de fazer muitas coisas em prol desses objetivos. E tem momentos que a gente precisa ter mais ou menos foco e dedicação. Só que quando a gente passa muitas e muitas horas simplesmente pensando naquilo, agindo naquilo, querendo crescer, estudar, ganhar dinheiro, investir, e a gente chega em determinado ponto, percebe que Cara, eu gosto de estudar, mas a maior parte do meu estudo, eu confesso que não tem muito a ver com ganhar dinheiro, não. É ser bom na minha área, ser realmente muito bom na minha área. Pô, o melhor da minha área possível, cara. Eu quero ser realmente o melhor, absurdamente bom nisso. E ganhar dinheiro bem como secundário, né? Eu acredito que é importante você saber vender o peixe, só que se o peixe é muito gostoso, todo mundo quer comprar, não é mesmo? Então eu sou mais dessa linha de pensamento. Pelo menos eu gosto de pensar assim, espero que isso dê certo, né? Se não der certo, espero não morrer de fome, pelo menos. alcançou aquilo que sonhava. Só que quando a gente chega nesse ponto, não era como a gente pensava e nosso objetivo já é uma nova métrica, um novo número que você precisa alcançar. Então, eu me dei conta de que as coisas estavam parando de fazer sentido uma vez que eu estava simplesmente correndo atrás de objetivos vazios. E uma vez que eu chegava naquele objetivo, ele já tinha saído do lugar. Então, eu tinha parado de realizações, eu tinha parado de viver, deixado de sair, simplesmente para conseguir dar conta de criar um canal no YouTube, crescer esse canal, estudar, ser um bom aluno, passar numa grande instituição. Então, eu coloquei uma pressão muito grande na minha vida, na minha cabeça e parei de realmente viver. Então, o ponto é que eu fiquei muito bitolado e eu só fui começar a perceber isso quando aconteceu um evento na minha vida. Algumas coisas já estavam se encaminhando para isso, depois de um tempo realmente focado só naquele objetivo, pensando, almoçando, tomando café, jantando, pensando naquele objetivo Acho que o problema é realmente você que esse objetivo de ganhar dinheiro acima de tudo. de passar. Eu nunca tive isso, então o meu trabalho é extremamente gratificante. Porque meu trabalho é fazer o pessoal conseguir realizar o sonho deles, né? Pô, eu quero colocar um físico, sempre quis colocar um físico. Vamos realizar seu sonho nisso. E esse é meio que meu trabalho. Tá numa bendita prova e nem trabalhei no ano passado depois que me formei, só estudando, só estudando. E passei por algumas situações no final do ano que eu não consegui passar na prova mesmo tendo tirado uma boa nota. Logo depois disso, eu tive uma partida precoce de um amigo que se foi recentemente. Então eu percebi que esse episódio, ele gerou um impacto muito grande em mim. Ele gerou uma crise de ansiedade e a percepção de que só aquela rotina que eu estava seguindo não era uma coisa sustentável e menos ainda uma coisa boa e fácil de se seguir. Até porque eu estava colocando um peso muito grande em tudo que fazia. Então eu percebi que a gente precisa saber dosar as coisas. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio, né, cara? É, é importante demais você saber isso, né, cara? Usar minimamente ali. Estado inicial é importante para você dar o passo inicial e realmente ter uma decisão financeira mais simples. Eu sempre sonhei em ter a minha liberdade financeira. Inclusive, esse é um dos motivos de eu não querer depender tanto só de medicina, tanto só da minha profissão, mas também trabalho com a internet, tenho a minha empresa de educação médica, trabalho no Estratégia Médica, porque eu percebi Legal, hein? Projeto legal. que eu queria ter essa liberdade financeira, essa possibilidade de escolher os trabalhos que eu ia fazer e de realmente exercer uma medicina que eu tenho vontade de exercer, em locais adequados, em situações adequadas e não precisar de qualquer trabalho aí. E aí eu tenho que reconhecer que eu consegui correr atrás desse objetivo e chegar lá, só que quando eu estava começando a sentir que
Tipo, Tava você chegando quer. nele, assim, tipo, É, a área dele é parecida com a minha, né? realmente as coisas estão andando muito mais. Eu percebi que aquilo não estava fazendo tanto sentido assim. Quando eu estava saindo com os meus amigos, quando eu estava fazendo alguma coisa, isso quando eu ia, eu não estava lá verdadeiramente presente. Eu estava pensando na próxima meta, no próximo objetivo, no próximo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos que postamos aqui. Eu posto vídeo 2 vezes ao dia, ou seja, tem muito conteúdo para você. Então, se inscreva aí e vamos pro vídeo. Número que eu precisava alcançar, no próximo vídeo que eu precisava fazer, no próximo estudo que eu precisava fazer para passar em determinada prova. Então, eu percebi que só ter essa sequência de coisas sem ter um objetivo bem definido, sem ter um porquê você está fazendo aquelas coisas, sem desfrutar também, não fazia sentido. E receber o dinheiro, receber aquilo que eu estava ganhando dos meus trabalhos e salvar, tipo, poupar, sei lá, 80, 90%. Eu sei que isso foi importante lá no começo, porque eu nem tinha dinheiro para começar um investimento no meu canal, não tinha dinheiro nem para ter uma câmera, nem para começar a gravar os vídeos, porque era uma coisa minha, era um projeto meu, eu não queria que, sei lá, pedir emprestado para meus pais para comprar uma câmera. Não, eu queria fazer aquilo dar certo por mim. É o jeito certo, né? Então eu trabalhava na época com uma clínica de psicologia, recebia R$ 500 por mês e gastava R$ 600 aqui no canal. Então o começo, aquele momento onde eu tava parando de gastar o dinheiro, parando de fazer outras coisas para trabalhar no meu negócio, foi importante. Só que eu fiquei nisso durante algum tempo, um bom tempo, talvez uns 3, 4 anos. E uma coisa é quando você faz isso só no negócio. Mas o problema é que no tempo que eu não estava trabalhando no meu negócio, eu estava estudando em tempo integral, de uma forma intensa. E quando eu não estava fazendo isso, eu estava no internato. E um comportamento que eu coloquei na minha vida, muito também porque eu namoro à distância, namorei à distância durante muito tempo e no momento ainda estou namorando à distância. Namorar à distância é complicado, né, cara? É complicado demais. Eu percebi que às vezes eu queria colocar em alguns finais de semana muitas coisas pra fazer e porque no outro final de semana eu ia viajar pra ver minha namorada ou descansar durante 2 ou 3 dias. Só que nosso cérebro não funciona assim. Ele não funciona de uma forma que você consegue descansar no final de semana, passar 7, 10 dias focado e depois descansar só no outro. Não, a gente precisa de momentos de contrastes diários em que você vai fazer uma atividade mais focada, mais dedicada, depois vai alternar para uma atividade de relaxamento, uma recompensa. Tudo isso está até presente no livro Hábitos Atômicos, que eu falo tanto aqui no canal. Então, o nosso cérebro ele funciona de uma forma que a gente precisa ter esses momentos de lazer no dia a dia também e dentro da nossa semana, coisa que eu não tinha. Então, a minha semana, o meu mês, Isso é verdade. muitas vezes o momento em que eu descansava era um final de semana no mês em que eu saía Cara, eu tô rindo porque eu tô nessa. para viajar Eu com. confesso que eu tô nessa. Eu começo todo dia a trabalhar às 5h30, né? Então eu tenho que acordar mais cedo que isso. Porque se eu acordar às 5h30, vou chegar atrasado, então eu tenho que acordar 4 e pouco. Daí beleza, eu acordo 4 e pouco, como alguma coisa, vejo ali, faço minhas rezas, né? Beleza, vou pro serviço. Chego lá, atendo o pessoal na academia. Como você? Tá, cara, é 11 horas agora. E eu acordo todo dia às 4h30, tá? Então, dá pra entender porque eu estou bocejando. Hoje é sexta-feira, tô gravando isso, que é o dia que o único dia que dá pra gravar. Talvez o cara aqui do vídeo, se ele ver, ele até se identifique um pouco comigo. Creio que a gente talvez tenha uma rotina diferente. Faço 2 faculdades, faço educação física e nutrição. Pretendo fazer fisioterapia mais à frente, porque, como ele falou, ele quer fazer a medicina do jeito que ele quer. Eu quero fazer minha parte de treinamento do jeito que eu quero. Eu não quero ter problemas com fiscalização, etc. Eu quero poder lidar com os clientes de uma maneira integral e realmente poder resolver a vida das pessoas, minimamente. A pessoa aparece com uma lesão, eu consigo resolver, tratar, melhorar a dieta dela e colocar ela para treinar. É isso que eu quero, entendeu? A pessoa tá treinando, começou a desenvolver alguma coisa ali, talvez pela rotina do dia a dia, eu quero conseguir tratar isso e colocar a pessoa começar a treinar. A pessoa começou a ter um problema estomacal ali, alguma coisa, eu quero poder tratar isso e fazer a pessoa treinar. Porque eu vejo que muito poucos profissionais fazem isso hoje em dia, né? Então é o meu foco. Então, cara, eu acordo 5h30, trabalho até 11h30. Beleza, você vai pensar, é pouco, é tranquilo. Mas daí eu chego em casa, tenho que estudar, estudar, estudar. Estudo bastante. Eu treino, daí venho pra casa pra estudar. E daí, basicamente, eu começo a estudar ali 3 horas, termino para 9 horas da noite. Tô na meta de 1 livro por semana, tá difícil, confesso que tá difícil pra caramba. Tô olhando isso daqui agora, ó, no Guimarães Rosas, Noites do Sertão. Cara, bonito pra caramba, né? Essa coleção é uma coleção que eu tô querendo completar ela. Tá bem pesado pra fazer isso, confesso. Tá bem difícil. Não vou desistir, não pretendo desistir, nunca, né? Não pode desistir. E daí, beleza, final de semana, sábado, que é amanhã, hoje é sexta. Sábado, acordo, eu tenho que estar acordado, eu tenho que estar num serviço diferente, que eu trabalho de segurança final de semana, às 7 horas eu tenho que estar lá. E daí eu chego lá às 7,
e trabalho até às 7 do dia seguinte. Trabalho 24 horas. Eu venho, passo buscar minha noiva, venho pra casa, eu deito na cama e durmo até umas 4. E daí eu tenho que fazer, passo um tempo com ela ali, e mais eu tenho que levar ela cedo, porque 8 horas eu tenho que estar na cama de volta pra acordar 4 horas da manhã. Então eu confesso, cara, que tá realmente difícil. Mas fazer o que, né, cara? E ainda tudo pessoal, atendo o pessoal online, tento manter minimamente o vídeo, o canal aqui do jeito que dá. É difícil. Eu peço a vocês que acompanhem, que se inscrevam, ativem o sininho, porque ajuda demais. Mas é realmente muito complicado, tá? É... Fazer o que, né? Não tem muito como fugir, não tem é a carreira que eu escolhi, eu sei que no começo vai ser difícil. Eu preciso poupar, como ele falou, no começo eu poupo muito dinheiro para poder, pô, abrir meu estúdio, minha academia ali, poder trabalhar com os clientes do jeito que eu quero trabalhar, do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho que é um trabalho bem feito, que é um jeito que eu não encontro em outras academias. Então, é o meu projeto de vida, meu propósito de vida, eu sinto isso. E é o jeito que eu quero fazer, quero atender na internet, atender bem feito, tudo bem feito. Eu não gosto de fazer as coisas mal feitas, não gosto de atender nas coxas, eu gosto que vocês recebam um bom atendimento, tá? Então, se você quiser receber esse bom atendimento, chama no WhatsApp, link tá na descrição, tá? É só um mini desabafo aqui pra vocês, tá? Minha namorada, ela vinha aqui pra minha cidade, nossa cidade, quando eu encontrava com ela. Então eu percebi que o autodesenvolvimento, a vontade de crescer, essa vontade de ter velocidade pode causar um aprisionamento. Até porque o dinheiro que eu ganhava com isso tudo, que começou a aumentar nos últimos anos, era um dinheiro que eu reinvestia tudo no negócio, tinha medo de acabar perdendo tudo, porque eu não vou mentir pra vocês, é muito instável. Tem uma instabilidade muito grande, assim, de trabalhar com a internet. Tem meses bons, meses ruins, meses que eu tive prejuízo, meses que eu não sabia como eu ia fechar a conta da empresa. É uma empresa como qualquer outra. E a gente não pode deixar, mesmo no meio de toda essa instabilidade, isso virar uma prisão. Isso não pode virar uma prisão. E eu vejo pessoas que se colocam nessa prisão estudando para o Enem, estudando para a prova de residência médica, estudando para um concurso público ou, sei lá, trabalhando numa carreira que exige muita coisa, trabalhando na medicina ou trabalhando, por exemplo, numa carreira bancária em que você precisa se dedicar muito para crescer ali no banco, ou dentro de uma empresa. Tem vários exemplos de pessoas que ficam tão bitoladas nisso que o autoaperfeiçoamento vira uma prisão, em que você tá ali correndo atrás da próxima promoção, do próximo objetivo, do bônus do fim do mês, e você tem uma falsa liberdade de que tá crescendo, uma falsa sensação de que você tá se tornando independente, quando na verdade você tá se tornando escravo dos seus próprios objetivos. Você tá se tornando cada vez mais amarrado nas coisas que você mesmo coloca. É o conceito do Platão, né? O homem trabalha para conseguir o ócio, só que quando você vira nesse... É do Platão ou Aristóteles? Um dos dois, não lembro. Quando você chega nesse ponto de loop infinito... Caraca! Bocejo do Lazarento. Você chega nesse loop infinito e só repetir, você acaba... Você acaba não alcançando o ócio, né? Então você acaba não alcançando seu objetivo, porque você trabalha para descansar, no final, né, cara? É o objetivo máximo. As mesmas amarras que você coloca em você. Então, eu sei que isso parece assim muito louco, muito crítico, mas pelo menos foi o que eu vivi durante um período na minha vida que talvez ele tenha sido muito importante. Reconheço, eu cresci muito. Só que eu posso dizer para vocês com propriedade, ele é importante durante um período de tempo extremamente curto, em que você consegue ali e ele não é sustentável ao longo do tempo. Se eu tivesse a convicção que eu tenho hoje, eu percebo que, sei lá, de 100% das coisas que eu acabei fazendo, talvez algumas delas eu estava mais me ocupando do que de fato fazendo as coisas que eu precisava fazer, estudar, aprender a ganhar dinheiro, trabalhar, mas talvez eu tenha precisado sentir isso na pele, precisado perceber isso para ter essa maturidade, essa convicção que eu tô começando a ter hoje. Então, uma coisa que eu queria falar também é que a vontade de ter uma independência financeira, de ganhar muito dinheiro, de investir. Eu, no meu caso, eu invisto bastante, eu não falo isso muito aqui no canal, mas eu gosto de investimentos. Um dos primeiros empreendimentos que eu fiz foi um curso de investimentos com outra pessoa que dava o curso, mas eu vendi as inscrições. E essa falsa liberdade de poupar muito, de estudar muito, de achar que quando você chegar num objetivo você vai ser feliz. E você acaba se tornando um escravo dos seus sonhos. Você fica amarrado. Só que, recentemente, eu comecei a perceber o que de fato Você não vai ser feliz com objetivos assim, cara.
essa liberdade financeira, essa felicidade, essa sustentabilidade, ser realmente produtivo. Eu percebo que ser produtivo, que você conseguir alcançar aquilo que você quer, é você ter tempo para estar verdadeiramente presente naquelas coisas. É você conseguir, sei lá, brincar com o seu filho ou sair com os seus amigos sem estar ali bitolado, pensando, caramba, eu deveria estar fazendo outra coisa, eu deveria estar estudando, eu deveria estar trabalhando, eu deveria estar focado, o meu concorrente ou a outra pessoa está fazendo isso e eu não tô. Cara, relaxa um pouco. Fala isso pra mim. Relaxa um pouco. Olha onde você já chegou. Com certeza, se você se olhar há uns 3, 5 anos atrás, você já avançou em muitos e muitos aspectos. E até mesmo de estar assistindo esse vídeo, estar buscando melhorar, já está avançando a partir de agora. Então, eu percebi que a liberdade financeira, a felicidade, a produtividade, você ter um método sustentável onde você está evoluindo. Se você quer um plano de treino e dieta individualizado montado para você, vou explicar rapidinho para quem tem curiosidade de saber como funciona. Você vai receber uma série de perguntas para sabermos os seus objetivos, como você está atualmente, e com base nisso eu vou te montar um treino e uma dieta e entregar para você. Vou te atualizar a cada 2 semanas, podendo substituir exercícios caso necessário, podendo substituir alimentos, e sempre vai ter meu WhatsApp ali para você mandar mensagem. Então, o link tá aqui embaixo, preço super acessível e camarada para vocês. Tá crescendo, mas não tá deixando de aproveitar a jornada. Não tá deixando de aproveitar cada momento. Não tá deixando de aproveitar ali o internato para aprender algumas coisas interessantes de medicina. Não tá deixando de aproveitar, por exemplo, o momento em que você ainda está morando com os seus pais para poder ter um momento ali com eles, jantar todos os dias, ou ter uma refeição ali, ou conversar. Então eu comecei a perceber mais esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas, e que a gente precisa aprender a estudar e crescer com equilíbrio. De uma forma que a semana inteira, ela tenha coisas interessantes, coisas em que você precisa ter foco e dedicação, mas coisas também para você ter um hobby, para você ter um exercício físico, uma atividade física, uma coisa que você realmente se diverte. Melhor ainda se for uma coisa fora de casa e envolvida com um exercício físico, corrida, aeróbico, onde você consegue sentir um pouco o sol, ver as coisas ao redor e não estar focado somente na tela. Então acho que fica a pergunta, viver 3 anos aí, eu não fiquei isolado, mas eu vivi basicamente como um monge aí, tipo, eu só estudava, eu só trabalhava, eu só investia e eu saía muito pouco, saía mais com a minha namorada, tinha hobbies, mas não eram tantos hobbies assim. E esses 3 anos, viver isolado, valeu a pena? Eu acho que valeu a pena. Cara, eu tô em silêncio porque tô querendo ver onde eu quero chegar, tá? Mas concordo bastante com ele. Eu vi assim, praticamente. Eu vou falar, eu gosto da minha rotina. Mas eu consigo mesclar bem com o tempo de esparecer, etc. Dar uma pensada na vida, dar uma relaxada, né? Todo dia estar tira um soninho ali pra dar uma mini relaxada. Não ficar tão cansado, né, cara? Toda vez que eu vou falar, eu vou sério. Principalmente no começo. Eu acho que valeu a pena lá o primeiro ano, o primeiro e segundo ano, quando eu comecei a gravar os vídeos no YouTube, porque era muito complicado ter tempo para aprender a gravar aqui e ter tempo para continuar na faculdade de medicina de uma forma não vagabunda, né? Então, de uma forma em que eu continuasse estudando, de uma forma em que eu continuasse me dedicando nas provas. Então, foi um período realmente desafiador, realmente difícil. Eu tinha que aprender muita coisa para gravar meus conteúdos aqui, porque não é só você simplesmente abrir a câmera e começar a gravar. Tem algumas coisas também. Até porque, para você construir uma presença digital, um negócio na internet, você precisa ter uma estratégia, você às vezes precisa de uma equipe para até alavancar essa presença. E outra coisa também que aconteceu comigo foi que eu entrei num ciclo tóxico de me isolar das pessoas, me afastar de todo mundo, porque eu ficava pensando, cara, eu sou diferente, eu tô pensando aqui em outra coisa, eu tô pensando no meu futuro, eu tô focado nisso aqui, eu sou uma pessoa... Eu nunca caí nessa. Sou diferente. E aí você acaba se isolando das suas amizades, porque você tem um pensamento levemente diferente, mas cada pessoa passa por aquilo em uma fase da vida ou em outra. Então o que eu tô passando agora, essa dedicação que eu tô fazendo agora, talvez alguns amigos meus vão passar depois que terminarem a residência, depois que terminarem a especialização. Falo dos meus amigos de faculdade, ou dos meus amigos que fizeram, sei lá, outro curso, direito, engenharia. Depois que eles entraram no concurso, depois de alguns anos lá no concurso, eles vão começar a perceber que não era exatamente aquilo que eles queriam, e aí vão começar a empreender e começar a ir pra internet, começar a fazer outras coisas. Então, esse ciclo tóxico de pensar que a gente é diferente... Mas também não é só a internet que tem vida, né, cara? Pô, cara, talvez vai entrar lá e vai gostar pra caralho, cara.
tipo, até especial, assim, é uma coisa muito arrogante e uma coisa errada. Talvez, para algumas coisas, eu não consigo conversar com as pessoas que estão ao meu redor. Eu não consigo dizer para um amigo meu que tá ainda lá na faculdade de medicina como é ter várias pessoas que dependem do teu trabalho, de tipo, pô, cara, se esse mês a gente não conseguir tracionar isso, vão ter pessoas que vão precisar serem demitidas, porque a gente não vai ter condição de pagar aquelas pessoas porque a gente não conseguiu vender, não conseguiu produzir vídeos, não conseguiu dar continuidade no negócio. E durante muitos e muitos momentos, isso é uma coisa que eu não costumo falar aqui tanto, eu tive que investir muito. Eu tive que colocar muito para poder um dia começar a retornar. E ainda faço isso com muita frequência. Só que porque eu comecei a passar por isso mais cedo na vida, não significa que eu sou diferente dos outros. E não significa menos ainda que eu tenho que me afastar completamente deles. Então, essas coisas que a gente vê na internet, você é a média das 5 pessoas que anda. Cara, é verdade, faz sentido. Mas você não precisa se afastar dos outros colegas, dos outros amigos, das pessoas que não estão estudando no mesmo ritmo que você, das pessoas que não têm essa vontade, essa voracidade, essa velocidade de crescimento como você. Então eu comecei a ter os amigos em que eu podia conversar mais sobre isso, em que eu podia falar mais sobre isso, falar mais sobre esses desafios. Os meus amigos têm negócios ou estão investindo, crescendo e indo olhando para esse lado mais cedo, e os amigos que não. E aí eu coloquei na minha rotina um dia, por exemplo, para jogar tênis com meus amigos, outro dia que eu costumo sair agora, e eu reconheci que na minha semana, mesmo namorando à distância, eu precisava obrigatoriamente ter esses hobbies, esses momentos de descanso, esses momentos de lazer. E na verdade, o que vale a pena é ter um equilíbrio que você mesmo constrói. Um equilíbrio entre autocontrole, entre prazer e até uma sustentabilidade das suas ações e também uma saúde mental e emocional. Você precisa conseguir encontrar esse seu próprio equilíbrio. Óbvio que para estar equilibrado, um dia a gente precisa passar por um desequilíbrio. Parece confuso, mas só quem viveu sabe. Então me fala, cara, essa reflexão... Vídeo legalzinho nos comentários. Eu tô prestes a fazer o concurso da minha vida, faltam mais ou menos 50 dias para a prova. E sabe como eu me sinto? Calmo, estudo a parte da manhã inteira, trabalho no período da tarde, treino e estudo mais um pouco à noite. Mas no final de semana eu escaralho, jogo o dia todo, maratona série, filme. Faço isso até em meio de semana. Meu desempenho varia, tem dia que eu estudo 7 horas, tem dia que eu só saio em 2. É simplesmente do ser humano, não posso exigir de mim algo que eu não tenho. Ficar nervoso, estressado, ansioso, pensando o dia todo na coisa, no final não adianta nada. O que muda é o resultado é ação planejada, não emoção. Vivam curtam mesmo, às vezes vocês nem vão estar vivos para fazer a prova que tanto anseiam. Se ouvir e viver não é disciplina, não é indisciplina. É ser humano. Você não é um robô adestrado para apenas produzir. Adorei a reflexão do vídeo. Abraço. Bom, legalzinho. Bastante gente se identificando. Bom vídeo, tá? Gostei. Deixa um comentário como que tá. Se você tá nesse ciclo vicioso também. Acontece com muita gente, né? Em algumas partes da vida. Não tem muito para onde fugir. Eu vou ficando por aqui. Espero que você consiga sair disso, tá? E um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.